Muito boa noite para todos. Pastor Genivaldo Tavares de Mello, em São Paulo, dia 20 de fevereiro de 2018, exatamente 18 horas e 20 minutos. E o vídeo de hoje, que eu continuo mantendo o número 87, mas o ponto 2, que é o abominável no lugar santo, com relação à vinda de Jesus. No anterior nós falamos sobre os sinais da vinda do Senhor, e está muito claro de que o primeiro sinal para o arrebatamento da igreja não será visível a todos os homens. Encontraremos o Senhor nos ares, é o que diz a Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas na segunda vinda, que ele vem em glória e todo olho o verá, ele vem para desbancar o governo do anticristo, estabelecer o milênio, que é o que nós estamos também aguardando firmes na promessa, na fé do Senhor. Falamos também que, em função do tempo de Deus, Kairos, que é um tempo sem medidas, não é? Diferente do nosso tempo cronos ou cronológico, o tempo físico, o mundo caminha a passos largos para consolidar uma nova ordem econômica, e essa situação é totalmente inevitável. Estou hoje com 71 anos de idade, nos meus 45, 50, eu já pensava nessa questão de nova ordem econômica, e me alegrei quando ouvi pela primeira vez essa referência, essa citação. Então, não temos dúvida nenhuma. Isso será um conglomerado, uma reunião de todas as nações dentro de um mesmo objetivo, de uma mesma meta, que será estabelecido pelo anticristo e por aqueles que o auxiliam. E não vai faltar quem queira auxiliá-los nessa empreitada. Pois bem, temos aí lá no capítulo 9 de Daniel as suas 70 semanas. Eu estava pesquisando, e o que acontece? Se você for ficar fazendo matemática, conta, e cada momento que representa esses 490 anos, obviamente vocês não vão entender coisa alguma, e só lendo, e fica uma coisa muito matemática, é bastante complicado. Mas quando a gente aborda isso com base na própria escritura, sem muito exercício matemático, né, mental, acho que fica mais fácil para a gente poder entender. Então veja, essas 70 semanas de Daniel, elas começaram a ser contadas a partir do retorno do cativeiro, pela ordem de reconstruir os muros de Jerusalém, depois o templo. E como um relógio, essa contagem veio até o Messias e parou exatamente na cruz, na crucificação do Senhor. O relógio parou para quem? Parou para o povo judeu. Vinha essa contagem lá de trás, esse tempo todo, a atenção de Deus para o seu povo. O povo virou as costas, ficou mais de 400 anos. 400 anos sem profeta, sem revelação de alguma maneira, até o nascimento do Messias. Mas Israel espera realmente o Messias. Bom, aí começam, portanto, essas 70 semanas, são 62 semanas, mais 7 das 69 semanas, é só contar, multiplicar pelo número de anos. E a última semana, que deu aquela parada no relógio, ficou parado em toda esta dispensação da graça. O assunto agora é a graça salvadora de Cristo. Não é reino, não é nada. É a evangelização e a conversão dos homens ao Evangelho. Então, esta última semana, ela se divide em 2 períodos de 3 anos e meio, em que o abominável da desolação se vê no lugar santo. E a Bíblia diz lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses 2:4, segunda carta, que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Logicamente, porque o que acontece? Nós estamos assim dentro do mar revolto, e não dá para vocês dizer, naquele ponto ali o anticristo chega. Nem precisamos nos preocupar com isto, basta sabermos que o tempo é exatamente difícil para a igreja do Senhor. Veja, a igreja tem sido um obstáculo neste mundo e já passa por perseguição. E claro que para o mundo será um alívio quando ela for tirada e o mundo viver na mais absoluta liberdade. Lembre-se que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Ela é o agente de Deus aqui na terra para
propagar o reino do Senhor. Aí nós vamos para o capítulo 24 de São Mateus, que é um texto do sermão do Senhor, sermão profético do Senhor, e que por si, não obstante, por se tratar, obviamente, o texto ele parece pautado pelo tempo de Deus, não é? Pelo tempo Kairos. Então, às vezes, alguma coisa pode se confundir, parecer ser um mesmo evento, mesma história, mas não é. Pois bem, então no capítulo 24 de Mateus, Jesus, estando no Monte das Oliveiras, chegaram a ele seus discípulos, em particular, e perguntaram para ele: quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha a preocupação maravilhosa deles. Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e peste e terremotos em vários lugares. Mas, verso 8, todas estas coisas são o princípio de dores. Princípio de dores. Pois bem, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome, e nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, se odiarão. Nenhuma novidade até aí, né? Verso 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Também não é novidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Está vendo? Para quem acha que a pessoa que é salva não pode perder a fé, o empenho deve partir do homem. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Verso 13, está claro, Jesus foi quem disse isto. Aquele que perseverar. E nas cartas ao Apocalipse, lá nas igrejas da Ásia, elas têm vitória para quem vencer, aquele que vencer sempre. Verso 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E observe que esse fim citado aqui pelo Senhor, ele não é o fim lá do juiz do trono branco, nem aqui do começo, ele é o fim de uma era inteira, que passa pelo milênio, que conta tudo sobre o milênio, o governo de Cristo, Satanás preso, Satanás solto, Satanás reunindo as nações para afrontar o Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, quando será então a última batalha, ele será preso e lançado lá no lago de fogo e enxofre. O que é importante é que nós guardemos a palavra do Senhor. Aí, a partir do verso de número 15, ele diz o seguinte: quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda. Esse entenda seria somente para o povo judeu? Não creio. Eu acredito piamente que a evolução sociopolítica no mundo todo esse sistema, essas coisas que irão acontecer, elas irão acontecendo paulatinamente. E nós, quem espera ao Senhor, estará atento a esses sinais, porque no momento, no abrir e fechar de olhos, o Senhor vem e leva a igreja. Ressuscitamos que dormiram no Senhor, transformando aqueles que estão vivos, e serão levados ao encontro do Senhor. Estaremos com o Senhor nos ares. É isso que a Bíblia ensina. Não precisa ninguém acrescentar mais nada além do que já está aqui. Então, logicamente, depois 3 anos e meio, o anticristo está aí reinando, com a besta, com o falso profeta, todo mundo, sabe, no carnaval intenso, festa, 1000 maravilhas, a economia funcionando muito bem, que todos estarão concentrados dentro de um mesmo jogo político e econômico. Só que Deus vai enviar o Espírito sobre Israel e eles serão despertados e perceberão que aquele que está lá no trono dizendo: eu sou o Messias, o Cristo, filho de Davi, ele não passa de um impostor. Romperão com ele,
Quando romperem com ele, aí entra o que nós chamamos propriamente dito de a grande tribulação, tempo de angústias para Jacó, da qual disse o Senhor aqui, nesse mesmo texto, que se não fosse abreviado aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. É bom que fique registrado isto em vossas mentes, verso 22 em diante. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados, que trata do povo de Israel, lá os 144 mil remanescentes que não dobraram os seus joelhos, etc., estão lá firmes esperando o Senhor, e a vida vai continuar, porque no milênio a vida continua, gente nascendo, gente morrendo, ainda que uma pessoa com 100 anos de idade, um mancebo, está lá no livro do profeta Isaías. Bem, é apenas isso que eu quero falar neste vídeo. O que é importante é permanecer até o fim. Esse é o segredo. Não vá na conversa de que salvo para sempre. A salvação, ela é produzida dia a dia em nossas vidas. Nossa comunhão com Deus é um exercício diário para glorificarmos o nome do Senhor e não sermos devorados, levados pelas concupiscências do mundo. Grande beijo. Deus abençoe a todos. Haja paz nos corações.